falar sobre os 20 anos aí da guerra ao terror, né, iniciada em 11 de setembro de 2001, quando do ataque às Torres Gêmeas. A gente tem aqui o Jornal Causa Operária dessa semana. Deixa eu só mostrar a capa para o pessoal. Aqui a capa. A gente tem um artigo nesse site aqui, né, no jornal dessa semana sobre história, que explica, né, uma página inteira aqui, justamente o ataque às Torres Gêmeas e o desencadeamento aí dessa guerra ao terror, né? Em 11 de setembro de 2001, um avião que havia sido sequestrado aí pela Al-Qaeda atingiu o World Trade Center, né? Eram 19 militantes aí da Al-Qaeda envolvidos, né, no ataque. Ele deixou praticamente 3.000 pessoas mortas. Além disso, houve também outros ataques, né, na sequência, como, por exemplo, também o famoso ataque à sede do Pentágono, né? E aí isso daí serviu, né, como desculpa para os Estados Unidos iniciarem essa guerra ao terror, junto com todo o apoio do imperialismo internacional, e se deu principalmente, né, com a invasão do próprio Afeganistão, que foi liberto, né, no último dia 15 de agosto, depois de 20 anos praticamente de guerra, né? E logo depois também, 2 anos depois, menos de 2 anos depois, a invasão do Iraque também, no meio dessa guerra, e várias outras ações aí do imperialismo, inclusive dentro de casa, né, com o aumento aí da repressão contra a população, contra os direitos civis. E a gente vai falar agora sobre isso daí com a nossa correspondente em Nova York, Adriana Machado, que está aqui com a gente. Adriana Machado, nossa correspondente aqui no estúdio da Causa Operária TV, não em Nova York, veio passar aqui uns dias no Brasil, está aqui com a gente. Adriana, seja bem-vinda no nosso programa, agora nos nossos estúdios. Prazer ter você aqui com a gente para a gente falar um pouco aí sobre isso, e aposto aqui que os nossos companheiros do chat daqui a pouco também vão comentar mais, como faz a Simone Souza aqui. Bom, Adriana, e aí? É um prazer estar aqui no CCBP, ao vivo, com o companheiro Vasco, a companheira Laísa na produção, nesse programa histórico aqui que a gente fala dos 20 anos do 11 de setembro. Eu sou correspondente de Nova York, eu estou morando lá já tem 20 anos. Exatamente 20 anos. Eu também estou fazendo aniversário celebrando aí 20 anos. Eu mudei para Nova York 2 semanas antes do 11 de setembro. Nossa! E morava bem perto, então vi tudo lá bem da frente, tive que correr da fumaça no final. Você se mudou para os Estados Unidos 20 dias antes do 11 de setembro. Então foi no final de agosto. Aí você foi lá para... No dia 10 de setembro eu fiquei perdida, voltando para casa, e acabei chegando embaixo do World Trade Center. E é difícil de explicar, assim, o tamanho, eram vários quarteirões, então eu olhava lá de baixo aquele prédio imenso e falei, amanhã acho que eu vou tentar ir lá. Sério? Você falou isso amanhã? Eu falei, tem que ir lá ver, quem sabe amanhã. Isso era no dia 10 de setembro? Era no dia 10 de setembro, 10 da noite, tentando chegar em casa, eu morava lá perto, fiquei perdida e a rua estava como? Estava cheia, estava vazia? Lá, como é uma área mais de trabalho, Wall Street e tal, não tinha ninguém, tudo fechado, apagado, de noite, sem ninguém. Então parecia uma cidade fantasma. E aí no dia seguinte eu acordei, era 8h45, né? A minha prima estava indo para o trabalho e da esquina dava para ver o prédio. Então ela chegou lá, aí ela olhou e explodiu.
Isso daí era de manhã, então? Aconteceu de manhã? No dia seguinte, 8h45 da manhã. Você estava em casa? Eu estava em casa. Sua prima tinha saído? Ela saía todo dia para o trabalho a essa hora, então foi na hora que ela chegou na esquina, dava para ver o prédio. Aí ela voltou, chamou a gente desceu e a partir dali a gente foi descendo para a direção. A gente não sabia o que tinha acontecido, né? Já tinha Tinha batido um. Foram 2 prédios, né? Um em cada torre. Então, aí, enquanto a gente chegava, estou até arrepiando de lembrar, enquanto a gente chegava, ela chamou a gente, quando a gente chegava, ela viu o segundo batendo, ele veio do sul, a gente estava para o norte, então ela não tinha visto ainda, a gente não sabia que era avião, a gente só viu as explosões. Você tentou imaginar o que estava acontecendo? A gente, na hora, parecia um pouco filme, um pouco surreal. Eu lembro, eu estava escutando uma música do Dead Fish que falava prédios altos que mostrarão quão grande o tombo será. E era meio adrenalina, a gente falava, alguém atacando o Império. Tava meio parecendo filme mesmo, parecendo um filme de catástrofe que você não sente assim realmente o que está acontecendo. E a gente foi andando e como a gente estava muito perto, tinha hora que tinha outros prédios que tampavam. Então eu lembro a gente, logo depois que a gente saiu, assim, a gente andou um pouco, aí atravessou um quarteirão onde não dava para ver e a gente chegou no final do quarteirão e as pessoas começaram a gritar muito, chorar, ajoelhar no chão. E eu falei, nossa, mas será que ele só viu agora que o prédio estava explodindo? Aí quando eu cheguei na esquina, não tinha um dos prédios, tinha caído enquanto a gente atravessava. E o som? Vocês não conseguiam ouvir esse barulho do prédio caindo? A gente não escutou o barulho. Inclusive, até o segundo estava lá do lado, eu não sei se era uma coisa do cérebro, não lembro de escutar. Barulho. Eu lembro disso, de ver as pessoas desesperadas. Aí quando eu vi, tava só uma torre. E aí a gente ficou assim, nossa, mas como que pode isso? O que está acontecendo, né? E continuamos andando. Aí chegamos numa área que é onde tem a Rua Canal, que é a parte de Chinatown, que tem uma estação onde passa o trem. Então, uma área bem aberta, assim, sem prédio. E deu para ver os prédios enormes, eles todos, assim, uma visão bem clara. E aí deu para ver as pessoas na janela, as pessoas dando a mão, tipo uma fila de pessoas assim na janela, dando a mão. Parecia que elas abaixaram a cabeça, meio que rezavam no assim. World Trade Center. E pulavam. Aí você via as pessoas caindo. Lá assim. de cima, de 100, não sei quantos andares. Nossa, 100º andar. Aí que bateu, assim, que você viu, nossa, tem muita gente morrendo. Aí meio que mudou o clima, a gente foi... Aí que deu a sensação, assim, que realmente está acontecendo de verdade, e tem gente morrendo e... apesar de ser um ataque ao imperialismo, é difícil achar, sei lá, comparar com filme de... E você... E aí a gente continuou andando. Aí na hora que a gente chegou a, 3 quarteirões, aí era... Eu lembro que eu não escutei barulho, mas parecia que era fogos de artifício. O prédio começou a cair assim de cima e aí os vidros eles saíam em formato de fogo de artifício. E aí parecia câmera lenta assim, o prédio caindo, aquele prédio quando a gente vê as imagens na televisão também, parece que está em câmera lenta mesmo, né? E aí a gente olhando assim e o prédio desaparecendo na sua frente. Você viu de qual ângulo isso daí? A gente estava vindo do norte, mas estava... Deu para ver perfeitamente o prédio ali? Perfeitamente. E aí estava todo mundo paralisado e aí a fumaça começou a vir. Não tinha aparecido fumaça até aí?
Não, tinha fumaça que estava saindo Só do de prédio. longe assim, mas não tinha fumaça de um Porque perto de quando o vocês, primeiro nada. caiu, a gente não estava lá perto, ainda estava uns 20 minutos, foi mais ou menos 20 minutos. Aí quando esse segundo saiu, ele estava na nossa frente, aí a fumaça, aquela massa de fumaça. Foi muito rápido a fumaça chegando? Tudo em câmera lenta, que eu lembro. Nossa. E aí o nosso amigo puxou para uma rua paralela, que cortava, e a gente viu a fumaça. Todo mundo, acho que na hora a maioria das pessoas, eu ia ficar parada se não tivesse me puxado, mas a maioria das pessoas correu para trás da fumaça e acabaram sendo engolidos pela fumaça. Você também correu? A gente correu, eu fui puxada para o lado, então a gente só viu a fumaça passando. Ela não atingiu vocês então? Não, aí entrou assim mais ou menos até a metade do quarteirão, chegou bem perto e aí depois acalmou. E quando a gente voltou, aí tava tudo coberto, tudo cinza e as pessoas... E aí deu aquela sensação de acabou, não tem mais o que fazer. Nessa segunda implosão, você ouviu o barulho? Não, pra mim eu só lembro das imagens, eu não lembro talvez um som assim de grave, mas eu não lembro de som. E já nesse momento, já tinha muita ambulância? Tinha, a partir desse momento, até 3 meses depois, não pararam as ambulâncias, mas esse momento ainda estava chegando. Enquanto a gente descia para lá, eles iam, porque lá em volta tem muita coisa de polícia, é Manhattan. A gente morava na 7ª Avenida, perto da Christopher Street, então era uma linha reta até lá. E tem vários corpos de bombeiro, polícia, então estava todo mundo descendo. Mas depois que caiu foi um silêncio, assim, uma sensação de acabou, a gente não imaginava que ia nem sobreviver ninguém dali. Acho que foram poucas as pessoas. A gente via as pessoas saindo, algumas já estavam com faixa, que parece que tinham saído de dentro do prédio, já tinham sido atendidas, as pessoas saindo com sangue no ouvido, o povo de terno, umas mulheres e policial, assim, todo mundo meio que cambaleando. E aí foi muito louco, que todo mundo virou e a gente voltou, continuou andando, tipo, não tem mais o que fazer. Aí vocês foram para onde? Voltamos para casa e aí ficamos assistindo na televisão. E a partir daí o exército fechou aquela área. Então a nossa casa estava dentro da parte que o exército fechou. A gente estava do lado dos hospitais maiores da região. Então era o tempo inteiro gente chegando no hospital, ambulância chegando. Do nosso lado, eles fizeram um muro inteiro com fotos das pessoas que estavam perdidas, porque parou de funcionar telefone, celular, ninguém sabia onde estava as pessoas, ninguém conseguia comunicar. Isso daí ainda no dia? Na hora que começou a cair a torre, foi um blackout, assim, não tinha comunicação. Era a época, os telefones ainda era o começo de celular, né? Então a gente ficou ali fechado, com o exército fechando a rua e não tinha trânsito, não tinha... Então a gente ficava vendo pela televisão. E antes de vocês chegarem em casa, tinha muita gente na rua, desde quando vocês chegaram lá? Pessoal correndo, gritando? Depois que caiu, deu essa sensação de que não tem mais o que fazer e todo mundo em estado de choque, andando em silêncio. A gente andou os 20, 30 minutos até a volta para casa, a rua lotada, todo mundo andando de cabeça baixa, algumas pessoas completamente cobertas, outras que estavam lá, mas todo mundo em estado de choque começou a andar para fora. E aí, o que foram para lá foram só as pessoas que estavam mesmo ajudando no resgate. E quando você disse que quando viu aquilo lá, você falou que era um ataque ao Império. É o que você pensou na época? A primeira sensação... Por que você pensou isso? Já se falava que poderia? Não,
acho que era, não sei, eu cresci meio escutando punk, falando de o imperialismo é o pior inimigo, assistindo o filme do Super-Homem, odiando o Super-Homem. E as Torres Gêmeas são um símbolo, Era né? o símbolo maior da cidade, era muito imponente, era o símbolo do capitalismo para o mundo, né? A cidade toda girava em torno daquilo. Então, foi muito impressionante. Nossa. Parece que foi ontem, 20 anos. Estamos aqui. 20 anos, nesse sábado aqui vai fazer 20 anos desse acontecimento aqui, narrado pela Adriana, que esteve ali em loco, no local, assim... Essa história aí dá um livro, inclusive, Adriana. Depois, durante 3 meses, a gente sentia o cheiro do queimado. Parecia que era cheiro de carne queimada. Era um cheiro horrível. E o exército ficou na rua um tempão. Para a gente sair, a gente tinha que provar que morava lá. E aí, logo depois... Teve um momento de solidariedade entre as pessoas, lá na área que a gente morava, que não passava carro, as pessoas todas na rua tentando conversar, falar. Foi um momento que eu falei, agora eu acho que eu tenho que ficar aqui nessa cidade e entender o que aconteceu. Eu tinha ido para ficar 2 semanas... E depois eu estendi para mais 2 semanas, então não era nem para estar lá. Nossa! E logo depois começaram as notícias na televisão direto sobre terrorismo, sobre o que fazer. Aí a gente começou a ser bombardeada pelas notícias de como que eles iam reagir, né? Foi muito rápido. Que veio a história da lei patriótica, onde todo mundo perdeu todos os direitos. Inclusive,